Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem aqui com vocês. Hoje, o relato que eu vou contar é bem interessante. A gente está na Semana Santa, né? E como é Semana Santa, a gente tem que estar sempre, né? Lembrando a todos que essa semana é semana de lobisomem, é semana de procissão das almas, é semana de tudo de sobrenatural. E esse relato que eu vou contar hoje é de uma pessoa bem legal que me enviou esse relato. Ele é ali de São Paulo, né? Especificamente de Guarulhos. Ele trabalha no UPA, faz plantão. É uma pessoa que trabalha todas as noites no UPA. Tem uma vida muito corrida, muito agitada. É uma pessoa muito boa. Mas diz ele que sempre está largando mais de meia-noite. Como todos vocês sabem, a Semana Santa não é aconselhável ficar na rua, né? Depois das 9 da noite, 10 horas no máximo. Isso aconteceu, foi segunda-feira com ele, tá? Ele tá me contando porque é um relato fresquinho. Segunda-feira agora passada, gente, que passou. Mas vamos lá então. O meu amigo Hugo que contou essa história. Ele disse que nesse dia ele estava numa correria muito grande. A mãe dele disse: Filho, tu tem certeza? Hoje tu vai plantonar? Nossa, hoje é um dia tão ruim pra estar plantonando, né? Por que tu não troca o teu plantão? A mãe dele é muito católica, né? Muito, segue muitas regras. E disse, né, que essa semana é uma semana que, infelizmente, é uma semana muito difícil. Aonde as pessoas, infelizmente, né? Acontecem muitos ataques do sobrenatural. Até porque os lobisomens, eles não precisam da lua de prata para poder estar se transformando em lobisomem na Semana Santa. É uma semana que eles estão livres. É que nem os cães do inferno que vêm visitar as pessoas e vêm levar. Então, assim, são várias e várias e várias histórias e vários relatos que tem que é dessa semana. Mas então, até amanhã, né, que é sexta-feira e sábado, eu vou estar contando mais histórias, mais relatos dessa Semana Santa. Graças a Deus, o meu braço deu uma trégua. Um melhorou, o outro não. O outro ainda tá aqui, entalado. Tá com tala, mas tá com tala ortopédica. Mas eu vou melhorar. Logo, logo eu fico boa. Então o Hugo disse que estava no plantão e aquela noite estava uma correria só. Era muita gente naquele UPA. Diz ele que o UPA estava socado. E ele já estava terminando o horário dele, mas era muita gente para atender e ele ficou até um pouco mais tarde. Diz ele que, como o UPA é muito perto da casa dele, então ele não se estressou de ficar até um pouco mais tarde. Até porque tinha muita gente, muitas pessoas que se machucaram, muitas pessoas que estavam sentindo dor, muitas coisas estavam acontecendo naquela noite, de segunda-feira. Então ele resolveu ficar até mais tarde. Mais ou menos 15 para as 2 da manhã, ele bateu o cartão, né? Quando já tinha dado uma aliviada, uma trégua na correria da noite. E ele começou a ir para casa. Diz ele que do UPA onde ele mora até a casa dele dá 3 quadras só. Mas ele disse que sempre foi caminhando, nunca teve problema algum com isso. Só que ele disse que nessa noite ele estava vindo. Quando ele estava chegando mais ou menos a 1 quadra de casa, ele começou a sentir um cheiro de carniça. Um cheiro muito forte de carne podre. Mas ele disse que era um cheiro que vinha com o vento. Um cheiro muito desagradável. E ele disse, meu Deus, que coisa esquisita. A mãe hoje ainda me avisou para mim, né, tomar cuidado. Mas deve ser algum bicho morto aí na estrada. E ele foi. Só que antes de chegar na casa dele, tem um terreno baldio, onde os matos são bem altos. E um cara sempre guarda o caminhão quando chega de viagem bem na frente desse terreno. E ele disse que sempre passou por ali e nunca teve nada de anormal naquele terreno baldio. Ah, porque é uns terrenos assim, né, que é cercado. Ele tem uma cerca, só fica uma porteira na frente que é aberta. Ele disse, que besteira, tô começando a cismar. Mas aquele cheiro não saía do ar. Era um cheiro muito, muito, muito ruim. Ele disse que não tem explicação lógica a caatinga que aquele ser tem, aquele bicho. Então ele continuou caminhando. Quando ele estava chegando perto de casa, ele observou no terreno baldio que tinha alguma coisa lá. Algo grande preto, que se movimentava. E ele disse, ué, será uma aparência? Será um fantasma? Será que eu tô vendo coisa? Você imagina, você olhar no terreno baldio, bem na frente da sua casa, algo se movimentando. E você não poder fazer nada.
Então ele prestou bem atenção, ficou observando aquela coisa que ao longe ficava olhando para ele. Só que na escuridão da noite, ele ligou a lanterna do celular para ver se enxergava algo lá no mato. E o que ele enxergou foram 2 olhos vermelhos. Ali ele gelou a alma. Um bicho alto, como cara de cachorro, olhos vermelhos. Ele ficou assustado de verdade. Mas como ele estava muito perto de casa, ele disse: será? Não, eu vou continuar. De repente ele observa aquele bicho, sem medir muitas consequências, vai se arrastando até embaixo do caminhão, que ficava de frente para o portão da casa dele. Claro, para ele abrir o portão, ele tinha que apertar o controle, o portão abrir e ele entrar. E o bicho estava de frente para o portão. Então ele analisou e viu aquele bicho se arrastando. Ele foi se arrastando bem devagarinho, até chegar embaixo do caminhão e ficar ali, de prontidão, só olhando, aguardando o meu amigo Hugo chegar para ele atacar. Então Hugo observou isso de longe. Ele estava mais ou menos a uns 1.000 metros do bicho, 500, 600 metros por aí. Ele disse que pensou. Minha mãe disse para mim não ir hoje. Se eu entrar lá em casa, eu não sei o que essa coisa vai fazer comigo. Porque ele tá atrás, vai ficar atrás de mim. E o caminhão tá na frente da minha casa. E se eu abro o portão e esse bicho me mata e entra dentro da minha casa e pega todo mundo na minha casa dormindo? Pior ainda. Então o que que o Hugo pensou em fazer nesse momento? O desespero bateu. A angústia tomou conta. Queria ir para casa descansar, mas não tinha como entrar. A família precisava ser protegida. Então Hugo, sem pensar muito, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele pensa: eu vou voltar pro UPA. E assim o Hugo fez. Devagar ele foi retornando, foi caminhando e foi para o UPA. Passou a noite lá, dormiu no UPA. A mãe dele ligou e ele disse para ela não abrir o portão, que tinha algo na frente do portão deles, por isso que ele não entrou. E ele contou toda a história. A mãe dele, apavorada, disse para ele ficar lá no UPA até o dia clarear, que aquela coisa ia sumir depois que o dia clareasse. Quando amanheceu o dia, ele veio embora. Quando ele estava chegando perto de casa, ele olha embaixo do caminhão, que era tipo assim barro, sabe? Não é uma estrada de asfalto, é uma estrada de barro. E como tinha chuviscado um pouco à noite, automaticamente estava molhado o barro. Ele disse que deu de ver direitinho a marca daquele animal que ficou embaixo do caminhão esperando ele, com as garras tudo certinho, fincada no chão. Então ele foi para casa. Agradeceu a mãe, agradeceu a Deus por ter dado discernimento dele ter observado esse detalhe. E ele foi dormir, descansado, porque não tinha feito nada de errado. Não tinha simplesmente colocado toda a família, né, em perigo. Ele dormiu no UPA, trabalhou bem mais, ganhou hora extra e foi para casa de manhã, descansado, pois a mãe e o pai estavam bem. Essa é a história do meu amigo Hugo, gente. Aconteceu segunda-feira passada agora. Isso é um absurdo. Para vocês verem como as coisas estão mudando no nosso mundo. Como as coisas estão transmutando. O universo está a cada dia que passa, trazendo mais e mais e mais surpresas para nós. Eu sou a Bruxa de Salem. Eu espero que você tenha gostado desse relato. Qualquer coisa, mande um relato para mim. Eu terei o maior prazer em estar contando para vocês todos aqui. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e deixem seus comentários, que a Bruxa de Salem gosta de ver o comentário de vocês. Beijão bem grandão, até mais tarde com outro relato.